Oi, hoje vamos ter um quadro novo aqui, falando de personagens do universo cinematográfico que são autistas. Oi, aqui é a professora autista disléxica descálcula com TPS e hoje vamos falar do Baby Yoda. Ixi Maria, que coisinha mais fofa. O Baby Yoda é um personagem autista não verbal. Isso é muito interessante porque ele se comunica o tempo todo na série. Porém, não verbalmente com linguagens e palavras, mas ele se comunica com gestos, com o silêncio, com o olhar, com as atitudes, e é isso que um autista não verbal também faz, ele se comunica sim. Outra coisa também é que ele tem muitos momentos sensoriais na série, tanto com o sapinho, quanto com as borboletas, e no momento que ele está usando a força com a natureza. E nós autistas, muitas pessoas acham que a gente é assim, sabe? Seres iluminados, que sabe que conversa com a natureza, com a árvore. Não, nós apenas vivemos e sentimos o mundo de forma diferente. E as experiências do mundo de forma diferente. Logo, nós vamos ter experiências e sensações completamente diferentes de você que não é autista. E aí as pessoas que não são autistas e não entendem, às vezes vai pro lado místico. E o mais legal é que ele não é aquele anjinho azul, porque quando ele quer defender o seu Mandaloriano, ele senta a porrada. Hoje eu vou falar do personagem autista não verbal mais famoso desse mundo. Sim, ele, o Mr. Bean. O Mr. Bean, ele passa o seriado dele inteiro, tanto a animação quanto a live action, sempre se comunicando de diversas outras formas. E nunca é de forma verbal padrão. Ele tem uma rotina, toda a questão da roupa, da onde ele mora, do carro que ele tem. E olha que interessante. Vocês se lembram do Ted? O ursinho que ele não larga por nada. E mantém ele muito calmo. E ele sempre está se comunicando com o Ted, e o Ted, ele faz com que o Ted se comunique com ele também. Isso é muito interessante, porque é muito característico de nós autistas termos um objeto. E é como um instinto toy para ele, porque acalma e regula ele, e ele não larga esse bonequinho por nada. Outra coisa incrível é que ele tem essa namorada num dos episódios. E ele ama ela demais, dá pra perceber. Porém, ele passa cada perrengue por não conseguir tocar nela ou ter uma socialização. E acaba sendo até cômico, mas mostra bastante a realidade da dificuldade de um autista não verbal ter um relacionamento. Mas ele tem, e até beija ela em um episódio. E nessas situações de estabelecimentos, restaurantes, ele vê o que a pessoa tá fazendo e ele imita a pessoa. Isso acontece o seriado inteiro. E isso é o que os autistas fazem. Nós imitamos e aprendemos por imitação, porque temos dificuldade com a socialização e os comportamentos padrões da sociedade. Hoje eu vou falar de um autista, dessa vez ele é verbal, mas tem muitas características. E o autista de hoje é Newt Scamander. Vamos falar de um personagem de Harry Potter, Animais Fantásticos. Eu acho que ele foi muito pedido porque ele tem muitas características, mas eu vou aqui explicar para quem ainda não percebeu. Vamos começar com hiperfoco. O Newt é hiperfocado em animais fantásticos, tanto que tem uma série só baseada nisso. E ele é hiperfocado desde a época de Hogwarts. Ele cataloga, coleciona, cuida e até escreveu um livro. O que talvez você não percebeu é que ele é cheio de estereotipias. Ele tem estereotipias com o rosto e ele tem estereotipias com a mão. Ele não faz contato visual, ele sim é um autista que não olha nos olhos. Mas como eu sempre digo, nem todos os autistas são assim. Ele toda vez que vai falar com uma pessoa, ele sempre se encolhe e olha para baixo. E o que vocês não sabem é que já foi confirmado pelo ator que ele é um personagem dentro do espectro autista. Os autistas estão dominando até o mundo cinematográfico. Hoje eu vou falar de um personagem autista que revolucionou o mundo, que todo mundo sabe que é autista e muitos acham às vezes que é de nível 1 de suporte, mas de nível 1 ele não tem nada. Eu vou falar de... Penny! 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 Sim, o Sheldon é maravilhoso. E sim, ele é uma pessoa autista. Por mais que não tenham afirmado com todas as letras, ele é uma pessoa dentro do espectro autista. E o legal é que já começa a série inteira, se você assistiu, você sabe a típica frase do "minha mãe mandou me testar, eu não sou louco". Pois é, ele sofre durante a série inteira, até mesmo na série, que ele tá criança, com a falta de diagnóstico e o capacitismo nos médicos, porque ele é mandado testar e dá com que ele não tenha nada de nenhum transtorno, apenas é uma criança e uma pessoa peculiar. E a mãe dele mesmo diz que deveria ter levado em um especialista em Hilton, que deveria ser mais ou menos um especialista em autismo, que é o que a gente faz hoje. Ele tem rotina, cronograma de banheiro, come as mesmas comidas e ele tem sim crises durante todos os episódios. Quem é fã de verdade sabe todos os momentos de crise que ele tem, desde shutdown, meltdown e também quando ele tem sobrecargas fortes. E ele não é nível 1 de suporte, porque ele precisa de suporte até para ir no supermercado, trocar as fronhas do travesseiro numa loja simples, até andar de carro.
E se você é autista, em algum momento da vida você se identificou com Sheldon Cooper. Hoje é dia de personagem autista e eu finalmente trouxe o personagem que vocês me pedem muito. Ele é uma criancinha de 3 anos não verbal. Já sabem de quem eu tô falando? E já repararam quanto autistas não verbais temos? A gente é muito fofo, né? E o personagem de hoje é... o Pocoyo! Ai, gente, esse personagem é a coisa mais fofa desse mundo. O Pocoyo é um personagem não verbal. Apesar de muito curioso, ele sempre tenta se comunicar, mas ele é não verbal. Ele tem 3 aninhos de idade e eu vou falar algumas características dele. Ele brinca muito sozinho, ele tem a questão da brincadeira paralela também. Ele tem a Lola, que é o seu cachorrinho de suporte emocional. Dentro do contexto da história, os amigos deles parecem na verdade ser bonecos e personagens, tipo Toy Story, que ele mesmo cria aquela fantasia e ele mesmo cria ali um ambiente onde ele se sente seguro, sendo os brinquedos os seus melhores amigos. Ele anda daquele jeitinho com uma marchinha muito fofa e muitas vezes muitos autistas andam, principalmente pelo fato da gente andar na ponta dos pés. Então a gente fica com um equilíbrio assim, né? Eu tenho a marcha típica. E pra quem me perguntou muito, sim, ele é um personagem autista, é um desenho muito fofo e você pode assistir muito com o seu filho porque eu tenho certeza que se ele se inspirar no Pocoyo, o seu filho vai ser ainda mais fofo. Você sabia disso?